Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre distância entre dois pontos no plano cartesiano. Primeiro, a gente precisa lembrar que o ponto é representado por duas direções que se encontram, ok? Então, nós vamos ter o x, que é na horizontal, e o y, que é na vertical. O local onde eles se encontram é o ponto. Nesse caso aqui, se você observar, eu dei o ponto A, então nós vamos ter um valor onde a gente vai marcar na reta X, que é a da horizontal, e vamos ter outro valor que a gente vai marcar na vertical, que chamamos de Y de A. E o meu ponto B, nós teremos um valor a ser marcado também na horizontal e outro valor a ser marcado na vertical, ok? Nós vamos agora observar três casos de distância. Nós vamos começar com a distância horizontal, tá? Onde a gente vai ter um segmento horizontal. Nós temos aqui dois pontos, o meu ponto A e o meu ponto B. Eu quero descobrir essa distância. Eu vou atribuir alguns valores para que vocês compreendam melhor esta dinâmica aqui dessa fórmula xb menos xa, o porquê disso. Então, eu vou colocar aqui um ponto A valendo 1,5 e vou colocar um ponto B aqui valendo 6,5. Quando a gente tiver esse caso aqui, onde os segundos números aqui, ou os y, são iguais, a gente vai anular eles, porque a gente não vai precisar trabalhar com eles. Observem que eu tenho aqui um 5 na segunda posição, onde é o y de A, e aqui onde é o y de B, eu tenho um outro 5. Então, a gente não vai usar ele, porque isso significa que vai usar só o x. Ou seja, a distância vai estar na horizontal. Então, ela vai estar aqui. Nós vamos usar somente o x de A, que nesse caso aqui é 1. E vamos usar o x de B, que nesse caso aqui é 6. Logo, a gente, para fazer uso dessa fórmula, vai ficar que a distância de A até B é o módulo do segundo número, tá? Do que vem depois. Na física, para a gente calcular a distância, né, a gente não faz a final menos a inicial? Então, é a mesma coisa aqui. Então, nós vamos fazer o 6 menos o 1, que né, é o x de B menos o x de A. Nós vamos fazer 6 menos 1. A gente coloca entre módulo porque se esse número for negativo dentro do resultado, ele automaticamente vai se transformar em positivo, porque o cálculo está sendo feito dentro de um módulo, e o módulo transforma a resposta em positivo. Então, aqui seria módulo de 5, já é positivo mesmo, distância 5. Vamos para o segundo exemplo, onde a distância vai ser uma reta vertical. Como a gente sabe, vertical trabalha com y. Então, significa que o x dos dois vai bater no mesmo ponto, vão ser iguais. Então, vou colocar aqui agora um outro exemplo, onde o meu A, ele vale 1 e 3, e o B vale 1 e 6. Observem que agora o que são iguais aqui são os números que estão na primeira posição aqui, ou seja, no x do A e no x do B. Então, se eles são iguais, eu não vou utilizar. Por quê? Eu vou utilizar só os que são diferentes aqui, ó, que no caso é o meu y de A e y de B. Se eu estou usando os y, né, de A e de B, significa que vai ficar na vertical. Né? Então, eu terei aqui o meu A aqui e o meu B aqui. A distância, né, é a final menos a inicial aqui, o número final menos o número inicial, que é o que está representado aqui na fórmula. Então, distância de AB é igual ao módulo do Y, porque agora é vertical que eu estou trabalhando, Y de B, que é 6, menos o Y de A, que é 3. Também dentro do módulo, para que o resultado dê positivo, 6 menos 3 dá 3, resposta é 3. O que a gente vai ter de diferente agora é quando for inclinado. Nós temos uma inclinação aqui. Então, essa distância nós vamos calcular através da raiz da diferença entre eles, entre os x e os y. Então, a gente vai usar essa fórmula, tá bom?
E a gente vai direto para o exemplo, porque como essa aqui é maior, a gente vai direto para os exemplos para poder chegar nessa fórmula daqui. A distância entre dois pontos, A e B, localizado sobre o eixo das abscissas. Bem, para quem não lembra, abscissas, estamos falando de x, tá bom? Y nós chamamos de ordenadas. Né? Esse é conceito lá inicial de plano cartesiano. Então, quando aparecer a palavra abscissa, significa que está na horizontal, tá bom? Então, vamos agora fazer essa interpretação aqui. A e B localizados sobre esse eixo horizontal, tá? É 10. Está dizendo que essa distância de A até B que vale 10, tá bom? Sabendo que a abscissa A, ou seja, o x de A, porque se a abscissa é horizontal e horizontal é x, então significa que o x de A é igual a menos 7. Ele quer que você calcule a abscissa de B, ou seja, o x de B. Gente, é bem simples. Então, olha só, significa que esse aqui vai valer menos 7. Então, esse B aqui é o meu x que eu quero calcular, né? Eu preciso fazer a conta do que? X, que seria o final, menos o inicial, tem que dar 10, não é isso? Distância de A até B. Não é aqui o final menos o inicial? Então, vai ficar assim, ó. Vou só botar só para a gente lembrar. XB menos XA. Então, distância de A até B vai ser x de B, não sei. Vou repetir aqui, que é quem eu quero descobrir, a abscissa de B. Menos x de A. O A, ele é menos 7. Então, eu vou colocar aqui dentro do parênteses, porque tem o menos da conta. Então, eu não posso bater ali menos com menos, né? Ou já faz logo de cabeça que menos com menos vai dar mais, tá bom? Então, de A até B é igual a xb mais 7. Agora, ok, e quanto que vale a distância de A até B? Ele também deu, vale 10. Então, é só a gente substituir aqui, ó. 10 é igual a xb, quem eu quero descobrir, mais 7. Se eu quero descobrir o xb, quem não é xb eu passo para o outro lado. E tudo que troca de lado, troca de sinal. Então, esse mais 7 vai passar para o outro lado. Vai ficar 10 menos 7 é igual a xb. Logo, 10 menos 7 é 3. Então, xb é igual a 3. Ok? Exemplo 2. Calcule a distância entre os pontos. Então, para a gente saber qual regra que a gente vai usar, a gente observa os pontos, né? A localização em x de A. Se ela for igual a x de B, a gente anula e pega só os y. Se os y forem iguais, a gente pega só os x. Só que nesse caso aqui, nem o x, ó, x de A está aqui, y de A está aqui. X de B e y de B. Eles são diferentes, né? O x de A não é igual ao x de B. O y de A não é igual ao de B. Então, a gente não vai ter nem vertical nem horizontal. A gente vai ter uma reta aí inclinada, a distância. Quando isso acontece, a gente vai usar a seguinte fórmula, que estava lá no início, que eu falei que ia deixar para a gente repassar aqui num exemplo mais específico. Tá? Distância entre AB vai ser igual a raiz, tá? Vamos deixar aqui porque ela é bem grande. Vou reescrever a fórmula aqui, tá? O x do B menos o x do A ao quadrado, mais, abrir um outro parênteses, agora a gente vai pegar os y. O y de B menos o y de A. Também ao quadrado. Isso tudo aqui a gente vai tirar a raiz no final. Vamos agora fazer as substituições de acordo com o que eu já marquei. Quem é xa, quem é ya. Então, a gente só vai trocar pelos números ali representados nos pontos. Ok? Vamos deixar a raiz aqui. X de B, aqui é 0, menos o x de A, que é 5, elevado ao quadrado, mais y de B, nesse caso aqui, 9, menos o y de A, que é 3, a gente põe aqui dentro do parênteses, elevado ao quadrado também. Tudo isso dentro da raiz. Distância de AB vai ser igual. Vamos resolver dentro do parênteses, depois a gente eleva ao quadrado, ok? Então, aqui é 0 menos 5, vai dar menos 5 ao quadrado.
mais. Aqui, vamos fazer de cabeça. Menos com menos vai virar mais, tá bom? Então, esse menos com menos aqui vai virar mais. Na verdade, ali dentro do parênteses, eu vou ter 9 mais 3, que vai dar 12 ao quadrado. Vamos agora calcular aqui a distância de A até B. Vamos calcular os quadrados. O quadrado de 5 é 25 e o quadrado de 12 é 144, ok? Se eu for somar aqui 25 com 144, nós vamos ter aqui dentro da raiz 169. E a raiz de 169 é igual a 13. Então, a distância entre esses dois pontos é 13. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar agora exercícios para vocês sobre distância entre dois pontos, tá bom? Na semana que vem eu vou começar com a correção desses exercícios e já passar um outro tema que é bem curtinho, que é o ponto médio, tá bom? Então, façam os exercícios. Beijo e até!